O que há de verdade na informação de que Gustavo Scarpa se acertou com um Atlético Mineiro? O vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema e conta que o Palmeiras enfim teve lucro numa negociação com reforço. Bora te atualizar também sobre a longa entrevista que o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, concedeu. Em determinado momento ele fala em 22 milhões de reais de folha do Timão, achando que estava com uma folha baixa. Você vai perceber que a situação é bem diferente. Bora te atualizar também sobre Cuca e a chance dele ir ou não para o Botafogo deu uma baita confusão. Falo ainda sobre o Santos, sobre bônus que Luizito Soares conseguiu graças aos gols marcados e uma série de outras novidades. Tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar. Eu me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, entre outras. E a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Super fácil. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa as notificações e não esquece de deixar like para esse vídeo chegar para mais pessoas, beleza? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Tô colocando na tela jogos desse sábado do Campeonato Brasileiro com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Tem Curitiba e Cruzeiro, vou de Cruzeiro. Flamengo e Fluminense, vou de Flamengo. Palmeiras e Internacional, vou de Palmeiras. Lembrando, para participar na 1xBet é super simples, você clica no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro na 1xBet, só não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Tenho certeza que você vai se divertir bastante na 1xBet, combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, repercutindo sobre a chance momentânea e mais já descartada de Arthur Elias comandar o time profissional masculino do Corinthians. Duílio Monteiro Alves, na entrevista coletiva que concedeu nessa sexta-feira, admitiu que chegou a cogitar colocar o técnico do então time feminino do Corinthians para treinar o time masculino num clássico contra o Palmeiras no primeiro turno, mas diante daquela polêmica que se instalou entre jogadores do masculino e do feminino por conta da presença do Cuca, o nome do Arthur Elias precisou ser descartado. Quero contar também que Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, decidiu processar John Textor, o dono da SAF do Botafogo. Você vai lembrar que recentemente John Textor chegou a invadir o gramado depois de uma derrota do Botafogo pro Palmeiras, afirmando que o futebol brasileiro era corrupto e que o Edinaldo Rodrigues deveria renunciar ao cargo. Já Flamengo e Fluminense anunciaram a renovação da gestão do Maracanã de forma provisória até o fim do ano que vem. Eu já havia contado para vocês que o Vasco e sua parceira haviam desistido dessa atualização ou dessa administração temporária. Vale a lembrança de que no fim do ano que vem vai haver uma disputa aí em caráter definitivo com direito a uma licitação e o Vasco tentará vencer Flamengo e Fluminense. Bora fechar o giro de notícias contando que a eleição para presidente do Vasco está marcada para esse sábado. Conheceremos o novo presidente Cruz Maltino. De um lado Pedrinho, do outro Levenciano. Importante contar que a votação começa às 10 da manhã e termina às 22 horas. Você vai poder votar, se for sócio, de maneira presencial ou online. 6.209 pessoas estão aptas a votar e o candidato que vencer essa eleição comandará o Vasco na associação pelos próximos 3 anos. Bora falar agora sobre Luizito Soares, que acaba de garantir um bônus de mais ou menos 500 mil reais. Isso porque lá atrás, quando se acertou com o Grêmio, ficou combinado que ele batendo algumas metas, teria direito a bônus. Assim que atingisse 15 gols pelo Grêmio, levaria 500 mil reais. O Luizito tinha 14 gols, fez 3 contra o Botafogo na vitória por 4-3 e enfim bateu essa meta. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, o Luizito Soares não tinha 14 gols só. Eu explico. É que para efeito dessa contabilidade, o Grêmio excluiu os gols marcados na primeira fase, na fase de grupos do Campeonato Gaúcho e também da Recopa Gaúcha. Foram contabilizados apenas o gol da final contra o Caxias, na final do Campeonato Gaúcho. Foram contabilizados também os 14 gols do Campeonato Brasileiro, além dos 2 gols na Copa do Brasil. Então a conta atual é de 17 gols do Luizito. Ele tinha 14 com os 3 gols, foi para 17. E já vai ter direito a esses 500 mil de bônus. Se ele bater 20 gols, ou seja, está a 3 gols, já alcançar um prêmio de R$1 milhão. E se ele conseguir, nos 5 jogos que o Grêmio ainda faz, até o fim do campeonato, bater 25 gols, além de embolsar 1 milhão pelos 20 gols, ele embolsa mais 1 milhão pelos 25 gols. Tá tudo estipulado em contrato. Vale a lembrança de que o Luizito já é o jogador mais bem pago do futebol brasileiro, com 2 milhões e 200 mil reais por mês. Luizito, que infelizmente está indo embora, vai trocar o Grêmio pelo Inter Miami em 2024. Bora falar agora sobre o Santos muito melhor, sob o comando de Marcelo Fernandes. Você sabia que desde que o Presuntinho assumiu,
de forma interina, depois foi efetivado como técnico do Santos, o Peixe tem a maior pontuação do Campeonato Brasileiro. Levantamento legal do SofaScore aponta que o Santos conta com 20 pontos conquistados nesses últimos 10 jogos, são 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Aproveitamento de 67% dos pontos. Foi graças a essa arrancada que hoje o Santos tem apenas 5% de chance de rebaixamento, número bem diferente de algumas semanas atrás, quando o torcedor do Peixe estava muito assustado. A curiosidade é que entre esses 10 jogos tem aquela derrota por 7-1 absolutamente vexatória para o Internacional no Beira-Rio, mas ao que parece esse assunto foi superado. A única influência do 7-1 se diz ou pode ser notada no saldo de gols. O Santos, na gestão Marcelo Fernandes, tem 16 gols marcados, 16 gols sofridos, muito em função desse 7-1. Mas nada que o torcedor do Santos hoje se preocupe, o Peixe tem 41 pontos conquistados, 13º lugar, só 5% de chance de cair. Bora falar agora sobre Cuca, que divulgou através de uma nota que recusou o convite para trabalhar no Botafogo. Nada contra o Botafogo, se disse agradecido, enaltecido pelo convite, mas ele disse que precisa resolver problemas pessoais. Você sabe, tudo diz respeito àquele caso de 1987, quando ele foi condenado por conta de estupro de vulnerável lá na Suíça. Foi por causa desse episódio que o Cuca precisou pedir demissão do Corinthians, pressão gigante alguns meses atrás. Pois bem, a SAF do Botafogo também resolveu se pronunciar, afirmando que fez apenas um contato informal com o Cuca, em momento algum fez proposta para que ele fosse contratado. Ficou dito pelo no dito, mas uma enorme confusão. O que é certo é que o Lúcio Flávio só continuará como comandante do Botafogo até que John Textor e companhia encontrem um novo comandante. A derrota por 4-3 para o Grêmio, dentro de São Januário, foi a gota d'água. Os dirigentes do Botafogo têm pressa para anunciar um novo comandante. Eles entendem que só um fato novo vai permitir ao Botafogo continuar sonhando pelo título, continuar sonhando na briga pelo título. Vale a lembrança de que, apesar de ser o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo queimou toda aquela gordura de 13 pontos que tinha em relação aos seus concorrentes. Hoje tem os mesmos 59 pontos do Grêmio, só leva vantagem no saldo de gols, contra 58 pontos do Red Bull Bragantino. O Palmeiras também tem 59, o Flamengo aparece com 56, enfim, uma verdadeira confusão. Campeonato Brasileiro extremamente equilibrado. Última informação, o Botafogo está em Atibaia, cidade vizinha a Bragança Paulista, ainda que com o Lúcio Flávio pendurado, é ele quem tem comandado as ações e os treinos. O time joga no domingo em Bragança Paulista contra o Bragantino. Se um novo técnico for contratado até lá, já viaja para assumir o time. Bora falar agora sobre Gustavo Scarpa, o grande assunto da sexta-feira, pelo menos pro torcedor do Atlético Mineiro. Scarpa, que tem sido especulado em vários clubes, já o colocaram no Palmeiras, no Flamengo, entre outros times. Tenho contado para vocês que pessoas próximas ao Scarpa afirmam que ele só vai pensar em voltar ao Brasil em julho do ano que vem. Mas, nessa sexta-feira, surgiu a notícia, divulgada pelo UOL, de que o Atlético tem conversas com o Scarpa. Confirmei a informação de fato, o Atlético demonstrou a intenção de contratá-lo. Minha fonte assegura que não passou por enquanto de um contato preliminar, embora já tenha gente assegurando que o Scarpa está muito perto de ser contratado em negócio de 30 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Scarpa já tem 29 anos de reais e se mudou na temporada passada para o Nottingham Forest sem custos. Não sei se valeria a pena investir 30 milhões de reais por um jogador que já está longe de ser jovem e que certamente não vai garantir uma venda futura. De qualquer forma, consultei, repito, uma fonte do Galo, a pessoa assegura as conversas, mas nega que já exista um acordo. O Scarpa tem contrato com o Nottingham Forest até 2026, time inglês, e está emprestado ao Olympiacos até julho do ano que vem. Ganha 2 milhões e 100 mil reais mensais, e é óbvio que o Galo não vai pagar tudo isso. Se o Scarpa se acertar com o Atlético e houver um acordo também com o Nottingham Forest, o Scarpa vai precisar conceder um enorme desconto no salário, mas certamente com um contrato mais longo. Passagem dele pelo futebol grego, das mais discretas, 10 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, ele não é titular desde 24 de setembro. E você, gostaria do Scarpa no seu time do coração? O Flamengo entende que o Scarpa não é a prioridade, o foco hoje está todo em Nicolás de la Cruz. Em relação ao Palmeiras, já contei para vocês, o Verdão sondou o Scarpa na metade do ano, por agora, nenhum movimento. Bora falar sobre o Corinthians. Duílio Monteiro Alves concedeu uma entrevista, foi um debate eleitoral. Ele convidou 6 jornalistas para discutirem sobre a gestão dele. Fazer uma espécie de raio-x aberto para quaisquer perguntas. Foram mais de 3 horas de bate-papo. Ficou muito claro para mim que a ideia do Duílio foi fazer campanha a favor do André Negão, candidato da situação, e detonar também, criticar o Augusto Melo. O Duílio chega a divulgar um áudio em que o Augusto comete crimes ofensivos de racismo, gordofobia, enfim. De qualquer forma,
entre as 3 horas e tanto de conversa, algumas respostas super importantes. O Duílio chega a dizer em determinado momento da entrevista que nos últimos anos o Corinthians se equiparou a Flamengo e Palmeiras em todas as questões, exceto pelos títulos. Ele só se esqueceu de relembrar que a dívida financeira, que a dívida hoje do Corinthians é muito maior do que a dos seus concorrentes. Só para citar o caso do Palmeiras, a dívida do Corinthians hoje gira na casa dos 850 milhões de reais, a dívida do Palmeiras bate na casa dos 461 milhões, pelo menos esse é o último balanço divulgado pelo Verdão, quase metade das cifras. Outra coisa que eu queria contar para vocês, de acordo com o Duílio Monteiro Alves, hoje a folha corintiana é de 22 milhões de reais. E ele soltou esse número para dizer que existem várias outras folhas muito maiores. Não é o caso. Somente 2 clubes gastam mais do que o Corinthians hoje, o Flamengo e o Palmeiras. Só que o Flamengo e o Palmeiras têm desempenho, pelo menos no Campeonato Brasileiro, muito melhor do que o do Corinthians. Timão ameaçado de rebaixamento, é só o 14º colocado, foi inclusive ultrapassado pelo Santos depois dessa última rodada. 22 milhões de reais por mês, Palmeiras na casa dos 24, 25 milhões de reais, Flamengo acima dos 35 milhões de reais. Flamengo e Palmeiras ainda sonham com o título do Campeonato Nacional, o Timão vai brigar apenas para não ser rebaixado e precisa de ponto contra o Grêmio no final de semana para não permitir que o Z4 se aproxime ainda mais. Demais clubes, Atlético Mineiro, São Paulo, Internacional e Botafogo, mais ou menos próximos abaixo dos 20 milhões de reais. Ou seja, Duílio com 22 milhões de reais de folha gasta muito por um elenco que entrega bem pouco e o Campeonato Brasileiro está aí para mostrar. Ou você pensa diferente, usa o espaço para comentar, eu quero saber sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre uma boa notícia para o São Paulo, o tricolor que enfrenta o Santos, clássico no final de semana. O São Paulo já pensando em 2024, depois de alcançar os 45 pontos, mas havia preocupação no Morumbi em relação ao número de atletas pendurados e de muitos desfalques para o confronto contra o Santos. Clássico é sempre clássico. 13 jogadores estavam pendurados e apenas um vai ter de cumprir suspensão no clássico do final de semana. Gabriel Neves acabou levando o 3º cartão amarelo na vitória contra o Red Bull Bragantino por 1-0. Todos os demais estão à disposição, exceto aqueles machucados, no caso Rodrigo Nestor e Marcos Paulo. Os outros pendurados eram ou são Beraldo, Alisson, Michel Araújo, Wellington Rato, Luciano, Diego Costa, Patrick, Rai Ramos, Wellington e Erisson. São Paulo vai com força quase máxima, já contei para vocês há muito tempo que o Caleri se recupera de uma cirurgia, tem os outros casos de lesão mais antigos. A boa notícia pro tricolor é que James Rodrigues está voltando, ele participou das 2 últimas atividades e deve ter condição de iniciar o jogo diante do Peixe. Bora encerrar o vídeo para falar sobre o Palmeiras que, enfim, teve lucro com um reforço contratado na era Anderson Barros e Leila Pereira. Palmeiras errou demais nas últimas contratações, foram 8 no ano passado e mais 2 nesse ano. A mais cara delas nesse ano, a do Arthur, 8 milhões de euros, atleta que nos últimos 8 jogos esteve no banco de reserva sem sair em 5. Na temporada passada, talvez, o índice de aproveitamento tenha sido ainda pior. 8 reforços contratados e desses 8, só um é titular, o zagueiro Murilo. Pois bem, vou até listar os 8 antes de falar sobre, enfim, esse lucro. Lomba, goleiro reserva do Everton, Murilo, titular, Jailson, reserva do reserva, a torcida não gosta dele, Atuesta, custou caro, tá machucado e o torcedor também não quer ver o Atuesta nem pintado de ouro, Tabata, que já nem está mais no clube, foi emprestado para o futebol do Catar, Flaco Lopes, investimento de 50 milhões de reais, reserva, Merentiel, emprestado por Boca Juniors e Rafael Navarro, outro que não está mais no Verdão. O lucro se deu com Merentiel, comprado do Defensa e Justiça por $1,5 milhão, isso equivalia na época a 7 milhões e 300 mil. Merentiel foi emprestado para o Boca Juniors no início desta temporada por $300 mil. E o Boca está finalizando as tratativas para a compra do atleta. O Riquelme até deu uma entrevista a uma emissora argentina confirmando que o negócio está fechado por $3 milhões ou $1 milhão, $3 milhões ou exatamente 14 milhões e 700 mil. Esse valor equivale a 70% dos direitos econômicos, o Palmeiras ainda fica com 30% do valor de uma venda futura. Ou seja, o Verdão embolsou 14 milhões e 700 mil com o negócio em definitivo, já havia embolsado mais 1 milhão e 400 mil pelo empréstimo. Havia gastado apenas 7 milhões e 300 mil. Parabéns, Anderson Barros e Leila Pereira. Enfim, um negócio bem sucedido quando envolveu contratação. E você, que nota dá para Leila e Anderson Barros na hora de contratar? Use o espaço para comentários e avalie. Também não esquece de deixar like, de compartilhar, de se inscrever no canal. Não teremos live nessa sexta-feira. Eu e família estaremos assistindo ao show do Red Hot Chili Peppers. Voltamos nesse sábado com vídeo, informação, aquela coisa toda, beleza? Abraço, tchau!